Que saudade eu estou do Caio Jorge. Que falta faz o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge, volta logo, meu amigo, porque vou te contar. Hoje a partida do Gabriel Barbosa foi tenebrosa. A cada lance eu sentia mais falta do Caio Jorge. E sempre que o Cruzeiro tem a mínima possibilidade de sonhar com algo a mais neste Campeonato Brasileiro, acontece isso, aconteceu contra o Juventude, aconteceu em outras oportunidades quando era o Sport dentro de casa e agora com o Ceará fora de casa. Ainda tínhamos uma mínima chance e agora, família, acabou. O Cruzeiro tem que focar 100% na Copa do Brasil. Eu não vou vir aqui fazer críticas aos jogadores, alguns desempenhos muito abaixo do esperado, como é o caso do Gabriel Barbosa, e sim dar aquela moral para os caras focarem o máximo possível na Copa do Brasil. Jogo vai ser no dia 10 e o Cruzeiro pode ter aí os próximos 2 jogos, já que não temos grandes objetivos neste Campeonato Brasileiro, para serem usados para preparar o nosso elenco para o restante da temporada, para preparar o nosso elenco para a semifinal da Copa do Brasil e talvez utilizar jogadores com menos minutagem para que estes atletas tenham, um fôlego a mais para serem utilizados na etapa final. Então agora, família, foco total na Copa do Brasil. Eu vou estar colocando aqui na tela para vocês as principais falas do pós-jogo do Cruzeiro. Só que antes eu peço que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora vamos conferir o pós-jogo do Cruzeiro. Talvez pela superioridade, pelo tanto que criamos, pelas oportunidades claras que tivemos, talvez fica um sentimento de tristeza, porque era um jogo para a gente somar 3 pontos, pela superioridade que tivemos durante todos os 90 minutos. Mas é o que eu falei, trabalhar, se dedicar nesses próximos 2 jogos, que é Botafogo e Santos, terminar o Campeonato Brasileiro da melhor maneira possível e depois pensar na Copa do Brasil. Em relação ao jogo de hoje, pensando até nesses últimos jogos, como você destacou, o que o Cruzeiro tira de aprendizado, pensando nessa reta final, pensando na partida da Copa do Brasil pela série? Acho que o aprendizado tira a efetividade. O mais que a gente puder ser efetivo nesses jogos sempre vai nos ajudar. E aí quando a gente não é muito efetivo, a gente acaba pagando por... O Ceará teve uma bola ele fez um gol. E aí depois você tem que correr atrás para buscar um empate depois da virada, acaba que você se desgasta um pouco mais. Mas a rapaziada, tô de parabéns pelo empenho, pela entrega, pelo controle do jogo. É um estado difícil de jogar, quanto é abafado jogar aqui. Então, agora é descansar, pensar nos 2 próximos jogos e dentro de casa fazer um grande jogo contra o Botafogo. Aí o Fabrício Bruno, o Cruzeiro, ele já... Talvez esse gás a mais e a avaliação desse jogo aqui, em que o Cruzeiro criou bem para sair daqui com a vitória, né? Com certeza, boa noite. Com certeza que lá no fundo, depois de conseguirmos no último jogo o apuramento para a Libertadores, como matematicamente era possível, toda a gente acreditou que era possível algo mais. Não foi possível, também temos que defender a competência dos nossos adversários. Não é por acaso que a final da Libertadores este ano foi um Flamengo-Palmeiras, por isso temos que dar mérito àquilo que era a competência dos nossos adversários, não esquecer que fizemos um campeonato, com certeza que as pessoas às vezes querem, perdemos alguns pontos aqui, perdemos outros, ganhamos outros que não estavam nas contas. Um campeonato de pontos corridos é assim que funciona. Às vezes ganhamos pontos onde não pensávamos ganhar, houve outros que perdemos onde não pensávamos perder, mas estamos a fazer a melhor época depois de 2014 em pontos corridos. E é importante agora contra o Botafogo fazer o ponto suficiente para ficarmos no pódio do futebol brasileiro. O pódio do futebol brasileiro, que é sempre muito difícil lá chegar,
com exceção do Flamengo e do Palmeiras, com 5 presenças nos últimos anos, tem havido uma rotatividade muito grande das equipas no pódio do futebol brasileiro e nós queremos este ano estar lá e que no futuro seja a nossa presença assídua neste pódio. Boa noite, Jardim. Pedro Abelli, da Rádio Itatiaia. Qual é a sua avaliação sobre as escolhas que você acabou precisando fazer hoje por questões físicas, né? O Wallace e também o Gabigol, e conta pra gente sobre como tá o Arroyo, se você acredita que ele ainda joga nesse campeonato brasileiro. Não, primeiro o Arroyo, nós acreditamos que foi uma contraturazinha no adutor, nós não quisemos arriscar, nem o jogador, porque sabemos que tínhamos outras soluções no banco e também temos aí jogos importantes e convém toda a gente estar disponível. Em relação ao Romero, era uma questão de terceiro cartão, ele disciplinar, ele jogou o Wallace e acho que o Wallace fez um bom jogo em termos gerais. Em relação ao Caio, também problemas físicos, teve a contratura, a parte médica teve também a ideia de não arriscar porque podia criar uma lesão e, como eu disse anteriormente, temos toda a gente disponível. E o Gabriel naturalmente entrou na sua posição, mas sabendo, eu já disse isto muitas vezes, no plantel temos muitos bons jogadores, mas às vezes com características diferentes e o jogo fica diferente quando joga o Caio ou quando joga o Gabriel, porque são 2 jogadores com características completamente diferentes. Professor, o Alisson, TV Editora Dinâmica. Queria que você falasse um pouquinho sobre seu sistema tático. Hoje você optou pelo Wallace, tendo outros jogadores. O Wallace fez uma saída de 3 ali, entrando no meio da zaga, para dar liberdade para os 2 alas e dar muita liberdade para os atacantes jogarem por dentro, junto com o Matheus Pereira. Era dentro daquilo que foi planejado, foi bem executado, aquilo que você pensou para o jogo de hoje contra o Ceará? Sim, com certeza. Nós não fugimos muito daquilo que é o nosso registro em termos estratégicos, porque acreditamos no trabalho que desenvolvemos. Com certeza que houve 2 ou 3 situações que podíamos ter mais clarividência na decisão, mas do outro lado sabemos também que estas equipas que lutam pela permanência são equipas extremamente aguerridas e equipas com uma boa atitude. Por isso acho que foi um jogo com um sinal mais do Cruzeiro, mas sempre um jogo muito dividido. Boa noite, Léo. Aqui, André. Apenas com 5 derrotas. E uma das derrotas foi para o time alvinegro, para o Ceará. E você veio hoje aqui, eu queria que você me falasse o que você achou da partida como um todo. O time teve um bom desempenho. Você esperava a dificuldade que teve hoje aqui na Arena Castelão? Com certeza. Com certeza que jogar aqui não é fácil. O Palmeiras já não me lembro, mas o Flamengo empatou aqui também 1-1, que eu acompanhei esse jogo. É sempre um campo difícil de jogar. O Ceará fez uma campanha boa, ou está a fazer, agora na fase final caiu um pouco em termos de produção, mas é uma equipa sempre competente. Está de parabéns o Léo pelo seu trabalho, mas nós com certeza queríamos ganhar o jogo e tentamos procurar isso. Não foi possível pela competência do adversário e também por algumas situações que nós não fomos competentes. Jardim, com tão pouco tempo de intervalo entre as próximas partidas, inclusive as semifinais da Copa do Brasil, dá para esperar alguma coisa de diferente ou a gente vai ver esse mesmo Cruzeiro, essas mesmas características táticas do time que a gente viu ao longo do ano nas partidas finais do Brasileiro e na semi da Copa do Brasil? Com certeza que nós temos um dispositivo tático que tem algumas nuances, não é? Consoante o adversário, mas essas nuances são de jogo para jogo, é isso aí que trabalhamos. A equipa já tem 50 e tal jogos comigo a orientar, sabe o que é que nós pretendemos, sabe as nossas ideias e, claro, com certeza dentro desta base. Temos 2 jogos
Botafogo e Santos. Botafogo para conseguirmos o ponto que é suficiente para ficarmos entre os primeiros 3, e depois no Santos aí vamos ter que fazer uma gestão quase total do elenco daqueles que jogam, porque 2 dias depois temos a primeira mão da meia-final da Taça do Brasil. Ô Jardim, o quão é importante para todos vocês internamente ver um Luiz Sinisterra ganhando mais minutos, entregando um bom futebol e uma promessa aí de ser um jogador muito importante quando estiver com 100%, né? Vai conquistando etapas aos poucos, voltou a ser titular depois de muito tempo, agora já tem uma sequência sendo relacionado que não acontecia há mais de 1, 2 anos. Como que é isso internamente para vocês? Não, o nosso plano foi sempre muito claro desde o início. Só houve possibilidade de trazer o Sinisterra para o Cruzeiro porque ele nos últimos 2 anos teve muitos problemas e a nossa estratégia foi trazer um jogador de qualidade que teve muitos problemas e tentar reabilitá-lo, e é isso que nós estamos a tentar fazer. Sabíamos que este ano ia ser um ano de adaptação a cargas, ao jogo, e para o próximo ano esperamos, e o Cruzeiro espera, que ele performe a outro nível. É como os jovens jogadores, os Arroios, os Moraes, os Pratos, os Raianes, são jogadores jovens que este ano vão tendo algumas oportunidades, e depois nós contamos no futuro que eles sejam mais participativos. Obrigado. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!